O desmatamento na floresta amazônica teve uma queda de 60% em janeiro, quando a gente faz uma comparação com esse mesmo período do ano passado, segundo os dados do Amazon. Esse é o 10º mês consecutivo nessa redução do desmatamento. Para entender um pouco desse cenário, o estudo que nós temos nesse momento para avaliar os dados, eu vou conversar com a Larissa Amorim, pesquisadora do Amazon, ela que já vai aparecer aqui na nossa tela. Larissa, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui para falar de uma informação que é extremamente importante e a gente discutir um tema que precisa sempre ser muito bem interpretado para mudar o cenário que nós temos hoje no nosso país. Uma ótima noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Larissa, quando a gente olha para os números e essa redução, eu queria entender um pouco desse montante. Em porcentagem, ele parece ser um volume bem considerável. Mas para o tamanho dessas áreas, quando nós olhamos para a Amazônia Legal, isso que acaba comportando diversos estados do nosso país, é realmente algo muito significativo, olhando a dimensão em relação ao desmatamento que infelizmente é registrado no nosso país? Sim, esse número ele é bastante significativo. Nós estamos num ritmo decrescente do desmatamento na Amazônia como um todo. Quando a gente olha para os números que nós obtivemos em janeiro de 2023, 198 quilômetros. Então, a gente conseguiu reduzir 60% nesse ano, em janeiro de 2024. E isso é um ponto positivo, porque nós estamos nesse ritmo de queda e mostra que o Brasil, de fato, ele voltou para essa pauta ambiental e as ações de fiscalização, de fato, estão ocorrendo no nosso território. Larissa, quando nós olhamos essa área, pelo menos que faz parte da pesquisa apontada por vocês, nós temos Roraima aparecendo e também, digamos que o aparecimento não é positivo, porque entre os estados e a liderança do desmatamento, ali é o que aparece no ponto, pelo menos no auge, em relação aos outros estados. Isso. Historicamente, os estados que apresentam maior extensão territorial são aqueles que ocupam também o topo do ranking negativo do desmatamento. Então, geralmente, quem fica em primeiro lugar é o estado do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Nesse mês, o estado de Roraima ele concentrou a maior parte do desmatamento que ocorreu na Amazônia Legal, mas é importante frisar também que nós estamos em um período aqui na região de chuvas. Então, esse período de chuvas ele não favorece a prática do desmatamento. E quando a gente olha para o estado de Roraima, o regime de chuvas nesse estado ele ocorre de forma inversa ao restante dos 8 estados da Amazônia Legal. Então, enquanto o restante dos 8 estados está passando por um período de chuvas mais intensas, Roraima ele está apresentando um período mais seco que favorece a prática do desmatamento nessa região. Então, a gente está no chamado período inverno amazônico. Então, Roraima ele apresenta valores de desmatamento realmente mais altos nesse período ali, no início do ano, de janeiro a março. Só que ele nunca ficou em primeiro lugar. Então também é um alerta, né, sobre esse estado, que tem que ter maior fiscalização nele e também uma atenção maior para ver se esse ritmo vai continuar nesse estado. Mas é muito por conta dessa questão climática também que está ocorrendo. É isso que eu queria entender um pouco, Larissa. Quando a gente olha para a situação de Roraima, e nós temos essa situação, inclusive, olhando para as chuvas que afetam as regiões que compõem a Amazônia Legal, nós temos ali essa inversão. Enquanto, como você explicou muito bem, chove em outras regiões, Roraima enfrenta esse período de seca, o que favorece esse cenário e, claro, essa queima que é completamente errônea. Mas quando nós olhamos para esse processo, Roraima vem também num período de piora ou apresenta alguma interrupção dentro desse movimento de desmatamento e também de queimadas? Bom, em 2023 nós tivemos picos, né? Teve períodos muito grandes e intensos de seca que favoreceram principalmente também essas áreas os fenômenos tanto de queimada quanto de degradação florestal. Tem essa questão, mas também o fato de o estado de Roraima ter apresentado uma área desmatada maior não, até o momento, não indica que ele está de seca maior ou mais intenso do que o normal. Indica muito essa questão mesmo da dinâmica do regime de chuvas que está ocorrendo na Amazônia Legal e que ocorre realmente durante todo o período do inverno amazônico que nós chamamos, né? Então, nós estamos num período mais chuvoso
que aonde a prática do desmatamento ela é dificultada, é mais difícil ocorrer o desmatamento durante esse período do regime de chuvas. Tanto a prática do desmatamento, quanto também a detecção desse desmatamento por meio das imagens de satélite, né? As nuvens fazem com que ocorra uma certa interferência na detecção. E quando a gente olha somente para o estado de Roraima, ocorre o sentido inverso. Lá, enquanto o restante dos estados apresentam um período mais chuvoso, lá a dinâmica dele nesse período do ano realmente é ele ser mais seco. Não quer dizer que ele está mais seco do que os anos anteriores, e sim que durante esse período ele apresenta um regime de chuvas menos intenso quando a gente olha para os outros 8 estados da Amazônia Legal. Então, historicamente, realmente, os números de desmatamento nesse estado são maiores nesse período do início do ano. Porém, ele nunca ficou em primeiro lugar como o estado que mais desmatou no mês de janeiro. Então, isso liga um alerta e é importante a gente continuar acompanhando, né, o desmatamento na Amazônia como um todo e também dando um pouco mais de atenção para o estado de Roraima, ver como irá se comportar essa prática do desmatamento nos próximos meses. Larissa, para a gente finalizar, que eu tenho só mais um tempinho, eu queria entender se esse processo de chuvas, quando a gente olha para essa inversão e a situação de Roraima que aparece no topo desse ranking, essa mudança que a gente vem abordando e também muito relacionada ao aquecimento global, também diminuiu essa pouca chuva que já afeta essa região? Nós temos que avaliar e identificar melhor se é isso que ocorreu. Mas, por exemplo, o fenômeno muito intenso que teve em 2023, das secas bastante severas, ela está, assim, atrelado à questão ambiental, porque tudo está interligado. Então, por exemplo, o desmatamento, ele por si só, ele não causa diretamente as mudanças climáticas, mas o fato da prática do desmatamento, ele colabora para a emissão dos gases do efeito estufa. Aí, com a emissão dos gases de efeito estufa, a intensificação ocorre, intensifica essa problemática do aquecimento global, que vai resultando, aí é um efeito em cadeia, resulta na questão das mudanças climáticas, e as mudanças climáticas, por sua vez, são responsáveis pelos eventos extremos, né, que nós chamamos de eventos extremos, que podem vir tanto em secas bastante severas, quanto em chuvas bastante intensas. Então, está tudo interligado. Larissa, eu queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar, explicar um pouco desses dados que foram divulgados. É muito importante conseguir propagar e transmitir para quem nos acompanha como essas regiões estão lidando com uma situação que é absolutamente abordada no mundo inteiro, mas que precisa, obviamente, de uma segurança governamental ainda maior para evitar esse desmatamento, que ele continue fazendo com que o nosso cenário mude negativamente com frequência. Os números são comemorativos em relação à redução, mas a gente fica torcendo para que isso possa crescer cada vez mais. Muito obrigado por falar conosco. Obrigada também. Até mais.